Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a ideia desse vídeo é que eu vou contar pra vocês tipo um relatório de como que foi os meus últimos estudos da Bíblia aí no meu dia a dia nos últimos dias. Coisas que eu aprendi, se eu falhei ou não no devocional. E eu quero testar esse novo formato de vídeo, eu quero que vocês me contem no final se vocês gostaram, se vocês acham válido eu fazer isso. E eu pensei em fazer isso porque quando eu posto aqui vlogs de devocional ou mesmo os vlogs que eu tenho postado no meu dia a dia, pode ficar parecendo pra vocês que eu faço tudo certinho, que eu sempre entendo tudo que eu leio, que eu consigo acordar todo dia 5 da manhã e ficar 1 hora estudando a Bíblia, sabe? E eu não quero que vocês tenham essa visão de mim, eu quero que esse canal aqui seja uma comunidade mesmo, um pequeno grupo, uma célula, onde a gente compartilha as nossas dificuldades. E é claro que quando eu vou gravar vídeo aqui pro canal, eu quero mostrar o meu melhor pra vocês, eu quero mostrar os métodos que eu uso, quero mostrar uma coisa legal que eu aprendi, que eu entendi, isso pra poder estimular vocês. Mas a ideia desse vídeo é trazer pra vocês também como que foi na realidade, no meu dia a dia, o que eu fiz, o que eu consegui, o que eu não consegui, dúvidas que eu tenho tido, sabe? E seria legal também se você compartilhasse nos comentários como que tem sido os seus estudos, porque tem mais gente vendo. Eu sei que tem gente inscrita aqui do canal que nunca comentou nada, mas certeza que a pessoa lê os comentários. Então o seu comentário falando das suas dificuldades, da realidade do seu dia a dia, que você às vezes falha no devocional, pode estar ajudando alguém que se sente às vezes fraco por não estar conseguindo fazer tudo certinho. E vai ser um vídeo mais nesse formato de conversa mesmo, onde eu vou pegar meu caderninho de oração, que tem um registro aqui de tudo que eu faço, inclusive de quando eu não faço, né? Porque eu não escrevo nada. E vamos conversando. Isso aí que você preparou, Isabela, é um negócio gostoso? É uma coisa? É um cafezinho? É um achocolatado? É um milkshake, talvez? É uma coisa maravilhosa para dar um ânimo? Não. É o whey protein, gente. Mas é que agora eu tenho dado mais atenção nessa questão aí da proteína, que a gente tem que ter a proteína em cada refeição. Só que às vezes eu enjoo um pouco de comer ovo, sabe? Aí comprei um whey pra dar essa alegria na minha vida. Ai, que alegria. Bom, mas enfim, né, gente? Vamos conversar sobre como tem sido aí os meus últimos estudos. Vou abrir aqui meu caderninho. No vídeo que eu falei sobre plano de leitura, vocês viram que eu ia começar a ler os livros históricos, né? Que começam em Josué. E vou dar uma revisada com vocês no que eu estudei a partir do dia 26/4, que eu tava lendo Josué nessa época ali. E eu li aquela história em que Deus fala para Josué rodear ali o muro de Jericó por 6 dias, no 7º dia o muro ia cair. E eu estava e ainda estou, já spoiler aí pra vocês de que ainda não recebi essa bênção, precisando da bênção de Deus. Eu falei assim, vou fazer um propósito aí de 7 dias, onde eu vou ficar rodeando aí e pedindo a Deus sobre esse propósito. E sempre que eu faço isso, eu escrevo as regras, sabe, do propósito que eu tô fazendo. De acordar às 5 da manhã e orar por esse propósito durante 6 dias, e no 7º dia eu tinha que orar 7 vezes por esse propósito. Também fiz jejum de açúcar e jejum também de Instagram, que eu podia entrar 1 vez por dia só no Instagram. Eu tinha que registrar também o que aconteceu nesse dia, se fez alguma diferença eu fazer isso ou não, e o que eu tinha aprendido também naquele dia com a leitura da Bíblia. E eu fiz isso do dia 26 de abril até o dia 2 de maio, que pro mineiro é o dia mais doido do ano. 2 de maio. Enfim. Com relação à leitura da Bíblia, esses dias foram ótimos, porque como eu acordava 5 da manhã, 5:30 ali, eu podia ficar 1 hora lendo a Bíblia com paciência, podia parar e já falar com Deus sobre aquilo que eu tava lendo. E essa é a maior vantagem que eu acho da gente acordar antes de todo mundo. E nos dias que eu acordei mais tarde, já não consegui ter um estudo bíblico assim tão eficaz, que eu já vou contar pra vocês. Falei com vocês aí que Deus não me respondeu aquilo que eu queria lá no final dos 7 dias. E basicamente o que eu queria era um milagre mesmo, entendeu? Algo meio que impossível, mas que se Deus quiser o negócio acontece. E não foi da vontade de Deus, ele não me deu isso daí, mas durante esses dias, lá no 1º, 2º dia, ele já me deu uma direção do que eu poderia fazer pra isso ir acontecendo, aos poucos, e não de uma vez só como eu queria. Foram dias que eu fui rabiscando e riscando e marcando bastante a Bíblia, sabe? Fazendo alguns desenhos, porque eu realmente estava lendo bem concentrada, não tinha nada para me atrapalhar. Comecei até a guardar mais os nomes das tribos de Israel. Fiz até esse desenho aqui, que mostra que quando as tribos de Israel chegaram na Terra Prometida, mostra que algumas passaram para um lado do Rio Jordão e outras ficaram com terras do outro lado do rio. E aqui até fiz isso, ó, fiz o rio aqui e escrevi as tribos que ficaram de um lado, as tribos que ficaram
eram de ouro. E olha algumas coisas que eu fui aprendendo e aplicando para o que eu estava pedindo para Deus. No primeiro dia eu já li a Bíblia e aprendi uma coisa sobre o propósito que eu estava querendo. Josué 21:45 diz que de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Eu até acho que eu fiz um lettering sobre isso, deixa eu ver. Não foi muito um lettering não, foi mais uma anotação mesmo. E aí eu usei esse verso para orar, falei com Deus, Senhor, eu sei que isso que eu tô pedindo pro Senhor é uma visão que o Senhor me deu. E quando eu falo visão, gente, não é algo místico, tipo, fiquei paralisada. Uma visão é aquilo que Deus colocou no meu coração mesmo, algo que eu vejo acontecendo. E eu falei com ele, eu creio que foi o Senhor que me deu isso, o Senhor colocou isso no meu coração. E o milagre que eu tô te pedindo é realmente em relação a isso. E aqui o Senhor tá me dizendo que de todas as promessas que o Senhor fez, nenhuma falhou. Então não vai ser agora que vai falhar também, né? E nisso eu fui conversando com Deus sobre esse versículo. Senhor, cumpra a promessa que o Senhor colocou no meu coração, esse desejo que o Senhor colocou no meu coração, me ajuda e tudo mais. Jogando a responsa pra Deus, né? Pra ele fazer, porque eu sei que se ele quiser, ele faz. Só que aí, my friends, veio o segundo dia do propósito, onde eu aprendi uma coisa também. Com a leitura de hoje, eu aprendi que eu queria que acontecesse um milagre, sem eu fazer nada. Olhando para a história da conquista de Canaã, eu vejo que eles foram à luta, literalmente. Imagine todo o esforço que se precisava para ir a uma batalha. Estratégia, estudo, treinamento dos guerreiros, porque o povo de Israel era um povo nômade. Pensa, eles ficaram lá 40 anos vagando no deserto, eles não eram guerreiros, entendeu? E antes disso, eles eram escravos do Egito. Imagina o que eles não tiveram que fazer para ter um exército, para treinar aquele povo, para fazer as armaduras ali, não sei o que eles usavam na época. E além disso tudo, muitas perdas de pessoas, muitas pessoas morreram nessas batalhas. Mas no fim das contas, Josué 24 diz que não foram a espada e o arco que deu a vitória a eles. Ou seja, apesar de eles terem feito todo esse esforço, quem deu a vitória a eles foi Deus. Então, o que aprendo é que devo dar o máximo de mim e deixar o restante para o Senhor fazer. Tome da vela, foi isso que eu senti. Josué 24:12 fala: eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. E se a gente for parar para pensar, foi exatamente isso, porque como que um povo nômade venceria uma guerra? Por mais preparado que eles estivessem, o povo que morava lá já era um guerreiro, já tinha toda uma estrutura, já era uma cidade. Eles moravam no deserto, gente, não tinha casa, moravam em tendas, entendeu? E aí nesse segundo dia eu vi que Deus já tinha me respondido. Eu tava com esperança que Deus ainda poderia fazer uma coisa assim sem eu fazer nada, porém aqui eu já vi a resposta: não, você vai precisar dar o seu máximo e a guerra mesmo eu não vou fazer do nada. Eu já tinha essa respostinha no fundo do coração, mas continuei fazendo o propósito. Quinto dia eu também entendi uma coisa muito legal. Aqui eu já tava lendo Juízes, porque como eu tava acordando 5 da manhã, tava dando pra ler rápido. Então nesse período eu terminei de ler Josué, li o livro de Juízes, li Ruth, e não foi uma leitura superficial, porque como eu tava procurando respostas para o propósito que eu tava pedindo a Deus, eu tava literalmente mergulhada ali no texto. Não, eu preciso achar o que Deus tá falando pra mim hoje aqui com esse texto, sabe? E olha o que eu escrevi aqui no quinto dia. Contraste entre Gideão e Abimeleque. Gideão tá no capítulo 6, 7 de Juízes, e Abimeleque tá no capítulo 9, mas seria interessante você ler tudo, sabe? De 6, ler o 9 todo, pra você saber a história completa. E aí eu fiz essa reflexão deles. Gideão se achava indigno, foi humilde e consultou o Senhor, e Deus lhe concedeu a graça do que ele estava precisando. Já Abimeleque se achava merecedor de tudo e Deus se opôs a ele. E aí eu lembrei de um versículo que eu tenho até aqui no meu memory board, do meu flashcard, vídeo sobre flashcard, vou deixar linkado aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí eu escrevi uma dúvida sincera que eu tenho, que tem uma linha tênue mesmo entre isso, ó. Devo ser humilde e reconhecer que Deus é que faz quando Ele quer. Mas ao mesmo tempo, fico pensando se isso que eu concluo não é uma desculpa para minha falta de fé. E isso daí para mim é muito difícil, gente. Quando eu faço um propósito com Deus, eu falo: Deus, eu queria muito acreditar piamente que o Senhor vai me responder. Mas ao mesmo tempo, Deus não é o gênio da lâmpada, então Ele não vai me responder quando eu quero.
Entendeu? E aí eu fico, será que isso é falta de fé ou será que eu tô sendo humilde pra reconhecer? Aí chegando no dia 2 de maio, eu confesso pra vocês que eu já tava aliviada do propósito estar acabando. Isso aí é uma coisa horrível. Mas por quê? Eu tava acordando 5 da manhã todos os dias. E eu tento acordar 5 da manhã nos dias de semana. Então eu tava acordando de 5 da manhã no sábado, no domingo, então eu já tava cansada. Não podia comer açúcar. E pra vocês verem como é que o inimigo ele tenta derrubar a gente. Eu saí com meu namorado no último dia do propósito. A gente foi no shopping. Chegou lá, a gente foi no Outback. Se tu não sabe, lá no Outback eles dão o pãozinho, né? Com um negocinho de chocolate pra gente colocar no pão. Tu acredita que nesse dia, porque eu não podia comer açúcar, gente, trouxeram 2 potinhos de chocolate pra gente. E isso é cortesia da casa. 2 potinhos de chocolate. O inimigo tentando derrubar mesmo, né? Mas não comi. Aí no outro dia, quando acabou o propósito, eu fiquei com aquele negócio meio assim, tipo, nossa, por mais que eu soubesse que Deus já tinha me ensinado que eu tinha que fazer minha parte, que ele não ia fazer de uma hora pra outra. Eu fiquei meio triste, sabe? Tipo assim, nossa, triste sabendo assim, será que foi minha falta de fé que não fez Deus realizar o negócio? Ou será que era só isso mesmo que Deus queria me ensinar nesses dias, que eu deveria, né, ir à guerra mesmo? E aí me deu uma tristezinha. E durante os próximos dias eu não conseguia acordar às 5 da manhã, e aí eu já fazia o devocional com pressa. Tanto que eu nem anotei nada no meu caderno de oração desde o dia 2 de maio. A partir desse dia, os meus devocionais foram mais superficiais. E um fato engraçado também foi que nesse período eu postei o vídeo da minha rotina da manhã. E na minha rotina da manhã, eu mostrei pra vocês a rotina da manhã ideal que eu tô tentando fazer. E o mais irônico foi que depois que eu fiz aquele vídeo, depois que passou esse propósito, eu não consegui mais acordar às 5 da manhã. Eu acordava, ia lá, desligava o despertador, dormia de novo. Não consegui dormir cedo. E aí eu acordava tipo assim, 6h30, 7. Aí quando eu acordo esse horário, eu já fico ansiosa porque eu já tenho que começar a trabalhar logo. E aí eu leio a Bíblia mais superficial. Às vezes, em vez de ler, eu colocava lá no aplicativo a leitura da Bíblia pra eu ir ouvindo enquanto eu fazia alguma outra coisa. E assim, melhor do que nada, que bom, tava ali ouvindo a história da Bíblia e tudo mais. Mas não foi a mesma coisa, sabe? Não foi esse momento igual em todos esses dias, gente, que eu fiz o propósito, eu consegui tirar uma lição específica pra mim do que eu tinha lido. Eu consegui literalmente mergulhar no estudo, e nesses outros dias não. Aí atualmente eu tô no capítulo 8 de Samuel, lendo mais lentamente, lendo um capítulo por dia só, sem tanta profundidade quanto eu tava nesses dias do propósito. E o que me complicou também foi que durante essa semana aí que passou, houve uma mudança no meu trabalho, na parte de engenharia. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais de horas do que estava previsto. Então, assim, bagunçou todo o meu cronograma, que vocês viram que eu tô postando 2 vídeos por semana, tô postando bastante shorts aí, a gente tá conversando na aba comunidade. E como bagunçou meu cronograma, qual que é a primeira coisa que foi afetada? Lógico, meu tempo com Deus, né? E eu confesso que eu já tô com saudade daquele dia dos propósitos, porque era muito, muito bom mesmo. Eu acordava ansiosa, inclusive, pra ler a Bíblia, de tanta coisa que eu tava conseguindo aprender e tirar de lição. Mas outra dificuldade também que eu tive naquele período é que o livro de Josué e o livro de Juízes tem algumas histórias bem difíceis, gente. Tem aquelas histórias de guerra onde Deus manda que eles vão atacar um povo e você fica pensando, gente, mas tinha gente inocente lá no meio daquele povo, será? Por que Deus mandou atacar aquele povo? Até crianças, o que aconteceu? Então, eu fiquei muito com essas dúvidas. E acredito que alguns de vocês também ficam. E como a gente estuda aqui junto, eu fui até lá na biblioteca da minha igreja, lá na cidade dos meus pais, e peguei isso aqui, ó. Pesado, até pra fazer um exercício de academia, que é um comentário bíblico sobre Josué até Reis, que eu preciso estudar esses versículos, entender essas ordens de guerra, esses negócios aí que aconteceram, pra trazer vídeo aqui pra vocês de resumo de Josué, Juízes, enfim, esses livros históricos aí. Eu tô pretendendo gravar pra vocês aí uma semana de um desafio de acordar todos os dias às 5 da manhã. Quando eu tô gravando pra vocês, eu tenho mais vergonha na cara. É aquele negócio que eu falo com vocês em todo vlog. Quando eu tô gravando pra vocês, parece que tem aqui, ó, quase 4.000 pessoas, que nós estamos chegando a essa marca aí. Inclusive, se não é inscrito, se inscreve no canal, porque você vai gostar, tenho certeza. Eu sim, tem 4.000 pessoas me olhando, me vigiando, falando assim,
Vamos, minha filha, cadê? Ele vai estudar, não? Então eu preciso de vocês para me dar esse estímulo na próxima semana. Então é isso, gente, o nosso papo de hoje sobre como tem sido os meus estudos. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você acha relevante ou teve alguma ideia para melhorar esse vídeo, comenta aqui embaixo e vamos continuar construindo essa comunidade de pessoas aqui que se uniu para ir caminhando junto rumo ao nosso tão sonhado abraço com Jesus. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo!